Então, tudo bem? Bom, nessa 12ª aula a gente vai falar de modo breve sobre o conceito de trigonometria do triângulo retângulo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar a definição do que é trigonometria no triângulo retângulo, falar o que é o triângulo retângulo, obviamente, as principais relações que aparecem no triângulo retângulo, que são seno, cosseno e tangente, algumas expressões trigonométricas derivadas da seno, cosseno e tangente, algumas relações importantes envolvendo estas quantidades trigonométricas e fazer umas poucas aplicações de trigonometria, tá? Bom, o conceito do triângulo, de trigonometria, do triângulo retângulo, surge há muito tempo, tá? A parte geométrica é uma das partes mais antigas que tem dentro da matemática, e o conceito de trigonometria ela é bem antiga também, é antes de Cristo que surgiu, tá? Surgiu na Grécia Antiga. E o que esse conceito diz, tá? Relaciona dentro do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é esse triângulo aqui, tá? Ele é um triângulo, né? Uma figura com 3 lados, tá? 3 lados. Mas ela tem uma coisa especial, ela tem um ângulo reto, tá? Faz um ângulo de 90 graus. Dois lados fazem um ângulo de 90 graus, tá bem? Que a gente denota assim, ó, com esse símbolozinho aqui, um quadradinho, um retângulo mesmo. Bom, então a gente chama do lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente dá o nome de hipotenusa, aos outros dois lados a gente dá o nome de cateto, tá? Se eu fixo um ângulo θ aqui, ó, para eu fazer a análise, então o lado oposto ao ângulo θ, que é o que eu estou olhando aqui, é chamado de cateto oposto a θ. E o lado adjacente ao θ é chamado de cateto adjacente. É óbvio que você pode fazer uma análise parecida com o ângulo gama aqui, e aí o cateto oposto ao ângulo gama vai ser este aqui, ó, que eu pintei em vermelho. E o adjacente vai ser este aqui, tá? Mas como a gente vai analisar um ângulo qualquer aí, que eu chamei de θ, então essa relação que a gente tem para este ângulo θ, ó, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. A hipotenusa, ela é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E quais são as relações aí que a gente tem na trigonometria, tá? As relações que a gente tem na trigonometria são, primeira relação importante aí, relação seno. O que é o seno? O seno vai ser o tamanho do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é quem? O cosseno é o tamanho do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente vai ser o quê? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Em termos de linguagem, usando seno e cosseno, ela é seno dividido por cosseno. Por quê? Se você for usar a definição do seno, o que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? Vamos fazer aqui, ó. Cateto oposto, eu vou pôr CO. Hipotenusa H, tá? Um pouquinho mais aqui para cima, para poder fazer a conta. Então, COH. O cosseno, cateto adjacente dividido por H. O que eu posso fazer aqui? Conserva, é uma divisão de frações, então conserva de cima, multiplica de baixo invertido, ó, cancela esse com esse, dá cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, seno sobre cosseno é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é exatamente a tangente. Tá bem? Vou fazer um exemplo aí numérico. Imagine que eu tenho o seguinte triângulo retângulo aqui, ó. Lembrando que no triângulo retângulo vale a relação de Pitágoras. Não posso pegar qualquer lado aqui, tá? Então, por exemplo, se eu ponho 6 e 8 aqui, 2 eu tenho liberdade, o terceiro não. Lembrando que o terceiro aqui, se o triângulo é retângulo, vale a relação de Pitágoras. Qual a lei de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é 6 ao quadrado
mais 8 ao quadrado. Quanto que vai dar isso aqui? 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado dá 64, portanto, o ao quadrado dá 10, é 100. E a gente tira a raiz, né? A é raiz de 100, só a parte positiva. Fala, professor, quando a gente resolve uma equação quadrática, não vai ficar mais ou menos? Sim. Mas como a gente está querendo pegar só o lado negativo não faz sentido, né? Então, eu pego só a parte positiva, ou seja, dá 10. Então, esse valor aqui é 10, ó. Então, para esse triângulo retângulo, que a gente tem 6, 8 e 10. Bom, como que vai ser o valor aqui do seno, do ângulo θ, que eu marquei aqui? O seno de θ vai ser 6 sobre 10, ó, oposto sobre hipotenusa. Dá para simplificar, 6 sobre 10 dá 3/5. O cosseno de θ, adjacente sobre hipotenusa. Dá para simplificar, fica 4 sobre 5. E a tangente de θ, ela vai ser o lado oposto sobre o adjacente, 6 sobre 8, que vai ficar 3/4, tá? Então, esta relação que a gente tem para o nosso triângulo retângulo, tá bem? Bom, como eu já disse, né? Uma propriedade bastante útil aí que a gente tem dentro do triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras diz? Ele diz que o cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado dá igual a hipotenusa ao quadrado, tá? Ou seja, em linguagem fazendo desenho, a gente tem isso aqui, ó. A, B, C, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Esta relação que a gente tem. Bom, existem outras relações trigonométricas aí que também são úteis e são importantes, tá? As mais úteis e as mais usadas efetivamente são essas aqui: seno, cosseno e tangente. Mas eu consigo obter outras relações trigonométricas envolvendo seno, cosseno e tangente. Primeira, a inversa do seno, que é 1 sobre seno. Isso aqui é chamado de cossecante, tá? Cadê? Cossecante. A inversa do cosseno, ela é quem? Ela é secante, tá? E a inversa da tangente é a quem? É a cotangente. Tá bem? Cotangente. Um detalhe importante aí é o seguinte: a cossecante, que é denotando assim, né? CSC de θ, que é 1 sobre seno de θ, dá para a gente achar também uma relação envolvendo ângulos. Por quê? Envolvendo ângulos não, envolvendo lados. Por quê? Seno não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Bom, então a gente pode escrever assim, né? Como 1 conservo de cima, multiplico de baixo invertido. Então vai ficar a hipotenusa dividido pelo cateto oposto, a cossecante. E a secante de θ? Não é 1 sobre cosseno de θ? Que é 1 sobre cosseno de θ? É 1 dividido por cateto adjacente sobre hipotenusa. Conserva de cima, multiplica de baixo invertido, né? Porque é divisão de fração. Então, isso aqui vai ficar hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. E a cotangente? Cotangente de θ é 1 sobre tangente de θ, não é isso? 1 sobre tangente de θ é a mesma coisa que 1 sobre seno de θ sobre cosseno de θ. Mantenho o de cima parado, multiplico de baixo invertido, vai ficar cosseno de θ sobre seno de θ, que é a mesma coisa que cateto adjacente sobre cateto oposto. Tá bem?
Então essas relações aí podem ser necessárias, podem ser utilizadas, podem fazer sentido na hora da nossa conta aí.